Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar sobre a Olivia de Havilland e como seu processo que desafiou o seu estúdio, a Warner Brothers, mudou a história da indústria do cinema para sempre. Ficou curioso? Então vem comigo. Este vídeo, é claro, é uma homenagem para Olivia de Havilland. Ela faleceu este ano agora, com 104 anos de idade, pois é. E ela sempre teve essa fibra de lutar pelos seus direitos, tanto que em 1943 ela entrou com um processo contra a Warner Brothers, o seu estúdio, porque eles queriam estender o seu contrato de 7 anos para além do que estava descrito no contrato. Mas calma aí que eu estou me acelerando um pouco. Para a gente entender isso, vamos voltar para os anos 30, ou melhor, 1936, quando a Olivia de Havilland assinou seu contrato com a Warner Brothers. Na época, ela foi colocada como parceira do Errol Flynn em diversos filmes de aventura. Interpretava a donzela em perigo ou a moça ingênua. A Olivia também teve alguns papéis mais desafiadores ali no interim, como por exemplo Nascida para o Mal, no qual ela conheceu a Bette Davis e as duas forjaram uma grande amizade que durou para a vida toda. Mas geralmente ela sempre oferecia os mesmos papéis. Chegou num ponto que a Olivia só ficou sendo escalada como a doce e inocente Melanie, que ela interpretou com louvor em 1939, e ela até foi indicada ao Oscar por esse papel, mas ela perdeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Hattie McDaniel, que interpretou Mamie no mesmo filme e foi a primeira negra a ganhar essa honra. A Olivia, no caso, ficou para sempre, pelo menos na Warner, interpretando variações da personagem Melanie, sempre inocente, sempre uma donzela em perigo, e ela já estava farta disso. Então, quando chegou ao final do seu contrato, em 1943, ela decidiu cair fora da Warner e procurar novos rumos em sua carreira. Só que ela não contava com um pequeno detalhe. Antigamente, quando tinha o contrato com o estúdio, em específico, era assim: se eles ficassem doentes ou se recusassem a fazer um papel, eles entravam em suspensão e eles não ganhavam salário durante esse tempo de suspensão. Isso era adicionado no contrato. Se você, por exemplo, recusasse ser levado para algum outro estúdio para fazer um papel que eles estavam lhe mandando, você também entrava em suspensão, sem salário, e isso era adicionado no seu contrato. Ou seja, além de 7 anos, você ainda tinha que fazer esses meses extras que você recusou papéis, que você recusou alguma outra ordem específica do estúdio. Então, em 1943, mais especificamente em maio de 1943, quando a Olivia achou que já estava livre do estúdio, ela descobriu que ela ainda tinha 6 meses por causa desses pequenos intervalos de suspensão no qual ela não era paga. A Olivia ficou furiosa, achou um absurdo. Foi ali que os agentes da Olivia lhe colocaram em contato com o advogado Martin Gang, que ele afirmou para ela que tinha ali uma brecha no qual ela poderia processar o estúdio. Isso porque na Califórnia existia a seguinte lei, no qual um contrato não poderia se estender por 7 anos além do ano do calendário. A Olivia ficou esperançosa e, novamente, vocês têm que entender que os estúdios naquela época eram super poderosos, eles controlavam a vida dos seus atores, desde coisas pequenas como a imagem que eles passavam para o público até a própria vida deles pessoal. Então, isso que ela fez foi bem corajoso. Vale lembrar que antes dela, outros atores também tentaram fazer isso, como a Bette Davis em 1936, quando ela processou a Warner e o Jack Warner, que era o chefe do estúdio, porque ela queria sair do seu contrato, porque ela estava insatisfeita com os papéis que lhe davam. Ela acabou não conseguindo sair do contrato, mas isso fez o Jack Warner perceber que ela era uma atriz que era essencial para ele.
e ela ganhou melhores papéis dali em diante. O James Cagney também entrou com um processo contra o seu estúdio, porque ele afirmou que eles tinham quebrado o contrato verbal no qual ele deveria fazer apenas 4 filmes ao ano. Isso também não deu em nada. Então já tinha ali um precedente que as coisas talvez não dariam certo para Olivia, mas a Olivia decidiu que para ela o que era certo, e ela foi em frente. Em 23 de agosto de 1943, ela entrou com um processo que lhe custou $13 mil, hoje mais ou menos uns $200 mil, e ela afirmou que a Warner estava estendendo seu contrato e que isso era ilegal porque ela já tinha assinado um contrato de 7 anos. A Warner, no entanto, se defendeu, afirmando que, contando pelas suspensões, ela tinha apenas trabalhado 6 anos e algumas semanas, e que isso sim valia porque, na mente da Warner, para se defender, eles disseram que essa lei dos 7 anos do calendário se referia apenas a anos trabalhados, e como ela estava em suspensão, ela não tinha trabalhado 7 anos inteiros do seu contrato. É claro que isso não colou com um juiz que declarou a favor da Olivia em 14 de março de 1944. Vale lembrar que a Olivia ficou todo esse tempo sem trabalhar, ela não era remunerada. Naquela época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e a Olivia se ocupou fazendo shows em rádios e ajudando os soldados e angariar fundos para a guerra, tá? Mas ela não estava recebendo o que ela recebia do seu estúdio, e ela não tinha nenhuma outra oferta. Na época, a Warner mandou cartas para todos os estúdios e produtoras, manchando a reputação dela e falando que as pessoas não deveriam contratá-la. Não satisfeitos, a Warner entrou com uma apelação em 10 de setembro de 1944, afirmando novamente aquilo que vocês já sabem. Então, isso se arrastou ainda mais, uma coisa que a Olivia achava que já estava totalmente encerrada. E aí ela teve que testemunhar, e nos testemunhos dela, ela afirmou para a corte de apelação que ela se recusou a fazer papéis porque ela achava que os papéis não eram bons e iam manchar tanto a sua reputação quanto a reputação do estúdio. Naquela época, é claro, isso se tornou uma grande notícia, vários jornais falavam sobre isso, e todos achavam que a Olivia era bastante corajosa em ir contra um estúdio que naquela época era como se fosse um suicídio da carreira. Em 10 de setembro de 1944, todos os juízes da apelação deram a favor da Olivia novamente. A Warner tentou de novo recorrer a essa decisão, mas não deu certo. E em 3 de fevereiro de 1945, a Olivia ganhou de vez o caso, e o caso se tornou conhecido como Lei Olivia de Havilland. Essa lei afirmava o seguinte, que nenhum contrato de estúdio poderia ir além dos 7 anos no calendário, não importa quantas suspensões a pessoa teria. And we won. It became known as the de Havilland decision. And if you look it up in a law book, you will find it under D. That's where you'll find it. Foi uma grande vitória, a Olivia conseguiu o que muitos atores antes dela não tinham conseguido, só que também tinha aquele medo, porque ela estava sem trabalhar nos cinemas por 2 anos, e ela já estava quase com 30 anos, e naquela época, se nós podemos dizer, era ainda mais difícil para uma atriz, depois que ela passa de uma certa idade, do que hoje em dia. Especialmente para a Olivia, porque ela nunca tinha demonstrado um grande leque das suas atuações, porque ela estava sendo limitada na Warner. Assim, quando a Paramount lhe deu o roteiro do filme Champanhe para 2, a Olivia ainda não sabia se ela ia ou não conseguir vencer a Warner, e ela ficou contente com a oportunidade que lhe foi dada, mesmo ela não gostando nada do roteiro. Tanto que quando ela chegou no estúdio, em junho de 1945, para gravar Champanhe para 2, ela já sabia que ela tinha ganhado o processo, só que ela não podia sair desse roteiro e desse filme, porque ela já tinha dado a sua palavra para a Paramount, já tinha assinado ali um mini contratinho, então ela teve que fazer. Mas eu acho que ela ficou bem feliz, porque quando ela chegou no primeiro dia no estúdio, ela foi parabenizada por todos os seus colegas por ter conseguido vencer. Depois dessa decisão mais apressada, ela resolveu esperar um pouco e ela aceitou o roteiro para protagonizar o filme Só Resta Uma Lágrima, de 1946. E em 1947 ela ganhou seu primeiro Oscar de melhor atriz. Ou seja, o que ela fez, ir contra o estúdio, foi uma das melhores decisões da sua vida, porque a partir dali ela começou a fazer papéis cada vez mais desafiadores,
E ela estrelou no filme também Tarde Demais, em 1950, e ali ela ganhou o Oscar também de melhor atriz. Aliás, você está gostando desse vídeo? Então, por favor, deixe sua curtida, comente aqui embaixo e deixe suas críticas e comentários, que são muito bem-vindos. A Bette Davis, que é uma grande amiga da Olivia, também afirmou que todos da indústria tinham uma grande dívida com a Olivia, porque foi ela que conseguiu quebrar essas correntes, e depois foram acontecendo uma série de mudanças no sistema de Hollywood, no sistema dos estúdios. E ali os atores foram conseguindo maior autonomia, pelo menos no que se tratava sobre sua vida pessoal e sobre sua vida profissional. Elas não estavam mais condicionadas a fazer apenas o que o estúdio queria que elas fizessem em termos de papéis. Mostrando que a Olivia nunca perdia garra, e em 2018 ela entrou com um processo contra a série Feud, Joan e Beth, criada pelo produtor Ryan Murphy, porque na história ela é interpretada pela atriz Catherine Zeta-Jones, e ela está ali, basicamente o que ela afirma é que estavam manchando sua reputação, mostrando como uma fofoqueira, no qual ela falava várias fofocas sobre a Beth, sobre a Joan, sobre o que acontecia ali nos bastidores, e a Olivia não gostou nada disso. Ela entrou com vários processos, mas não ganhou, porque afirmava-se que Ryan estava usando de sua liberdade de expressão e liberdade artística. Bom, como vocês podem ver, a Lei Olivia de Havilland foi muito importante para todos. A Olivia até afirmou que ela foi parabenizada por vários colegas ao longo dos anos por sua coragem, e realmente ela conseguiu o que muitos outros antes dela não conseguiram, e isso só prova como ela era uma mulher de garra e de integridade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Essa é minha homenagem para a grande Olivia de Havilland, e até a próxima. Tchau, tchau!